Bom, essa aqui é a base que vem junto com a Big Shot. Essa base, ela tem essas explicações, que são esses desenhos, explicando quais são os tipos de facas que você vai precisar do auxílio dessa base para cortar, tá? Não se preocupe que daqui a pouquinho eu já vou mostrar. Tá vendo que ela tem essa altura? Então, por isso que tem essa descrição, porque tem facas que são mais altas e outras não. Junto também vem essas duas bases de acrílico. Elas servem também para auxiliar no corte. Essas bases, elas ficam marcadas assim mesmo, tá? Porque conforme você vai usando, a faca de corte, ela vai marcando as bases. Então, isso aqui é o que acompanha a tua Big Shot, essas duas bases de corte, mais essa de acrílico, mais essa outra. O que a gente precisa comprar são as famosas facas. Então, essas facas, elas variam de acordo com o material que você quer cortar. Essas aqui especificamente, ó, essas vermelhinhas, elas são para cortar papel. Então, eu as utilizo com esse objetivo. Aqui tem os desenhos, né, do que são, quais são os cortes que ela faz. São boas para ter, né, porque às vezes a gente precisa. Eu comprei bem baratinho lá numa feira que eu participei lá na Inglaterra. Foi bem baratinho, então eu achei que valeria a pena, por isso que eu comprei. Essas faquinhas são muito úteis, tá? Vale a pena ter também. Mas é claro que vai de acordo com o material que você corta. As que eu mais utilizo são essas aqui, que são nesse modelo, tá? Eu já vou mostrar, olha. Essas facas, elas são específicas para cortar tecido e feltro. Então, essa daqui, olha, embaixo dessa espuma preta, a gente dá para sentir o corte quando a gente passa o dedo, tá? Então, é porque ela é mais profunda, é mais precisa para cortar esse tipo de material. E aqui é o desenho que vem na faca de corte, que é uma gaiolinha com um passarinho. Eu vou usar essa, inclusive, para mostrar para vocês. Ó, essa faca aqui, ela tem essa altura, então por isso ela não precisa da base e que eu mostrei primeiro. Aí eu tenho mais essas duas faquinhas também, que é essa carruagem, que eu uso, na verdade, mais essas flores para cortar, para usar em outros trabalhos. E tem esse esquilinho também, que é super fofinho, bastante utilizado também, fica uma graça. Então, essas são as minhas três que eu uso bastante para cortar tecido e feltro, porque são específicas para esse material, tá? Aí, lembrando que cada faca tem uma descrição específica, então você tem que ver o que você quer cortar, tecido, feltro, EVA, enfim. Essa daqui, olha, é um outro modelo. Ela corta papel, plástico, e EVA e tecido também. Então, aqui, ó, dá pra ver? São vários tamanhos, é o kitzinho. É o que eu mais uso também, tá? Eu uso bastante porque para fazer olho de coruja, pneu de algum caminhãozinho, tá vendo? Esse meinho aqui é onde corta. Então, esse aqui é o que corta. Então, você tem que colocar esse meio para baixo, em contato com o material que você vai cortar, porque é isso que vai dar o formato ao material. Eu vou mostrar para vocês como utiliza essas duas, tá? Utilizando 3 materiais: tecido, feltro e papel contact. Aí eu vou mostrar agora. Eu escolhi aqui, primeira coisa, tá? Quando você escolhe a faquinha para usar, você tem que identificar lá na placa primeiro, se você não sabe, né? Se você está iniciando, se o modelo da sua faca e o desenho lá na placa. Por quê? Nessa base está indicando qual é a espessura que você vai precisar para te auxiliar no corte. Então, esse específico é assim, é nessa altura que eu vou precisar, na altura 2, tá? Na altura maior. Então, aí você faz o seguinte: posiciona essa base de corte, tá? Aí você vem com a tua base de acrílico. Cadê a minha base? Tá, aqui. Então, você põe a base de acrílico, ok? Certinho. Aí, o próximo passo, na verdade, é um sanduíche que a gente tá fazendo, né? Então, aí você vem com o material. Eu escolhi aqui um papel contact. E aí eu pego o material que você vai cortar, o tecido, enfim, né? Posiciona, pega a faquinha de corte e coloca em contato com o material que você quer cortar, tá? Então, eu escolhi essa base de corte, essa daqui. Então, eu posiciono com o corte virado para o tecido ou para o material, no caso aqui para o contact. E por último, eu fecho o sanduíche com a outra base de acrílico que vem junto com a máquina, tá?
Então, feito esse sanduichinho, agora é só posicionar na máquina, aí empurra, isso, tá vendo? Empurra, do outro lado tem a manivela. Aí você pega e vai empurrando, solta, a manivela vai sozinha. Vai e volta, ó, tá vendo? Pronto, isso é suficiente para cortar o material, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Aí, tá vendo? Fica perfeitinho o corte, fica certinho. Imagina, cortar tudo isso, um círculo perfeito assim na mão, é bem trabalhoso, né? Isso quando a gente consegue. Então, vale super a pena. É um investimento que, assim, na minha opinião, é muito válido para quem trabalha. Agora eu vou mostrar como corta tecido com essa faquinha aqui, que é a faca específica para tecido. Não preciso dessa base alta, porque essa faca de tecido ela já tem a altura, tá? Então ela vai só com a base de acrílico. Essa base de acrílico sempre você vai utilizar. Então, ó, a base de acrílico, a faca de corte e o tecido. Eu escolhi, ó, esse tecidinho aqui para cortar a gaiola. Então, o que eu vou fazer? Para cortar a gaiola, eu preciso, ó, do tecido do tamanho dela, para não estragar o tecido. Então, eu vou medir. Então, olha só, quer ver? Ó, então eu vou medir a gaiola, né? Põe o tecido em cima e recorta assim um tamanho que dê para que cubra toda o desenho, né? Para ficar um tecido do tamanho certo, para evitar mesmo desperdício, tá? Então aí é só cortar o tecido, ok. E vamos lá fazer o sanduichinho. Aí é só posiciona em cima do desenho que você quer cortar, ó. Aí aqui, ó, tanto faz, tá? Você desenha pra cima ou pra baixo, porque vai cortar do mesmo jeito, aqui não faz diferença. Põe isso lá em cima. E agora vem com a base de acrílico e fecha o sanduíche. Perfeito. Agora é o mesmo procedimento, é só empurrar. Quer ver, ó? É só posiciona, opa, ó, posiciona, empurra e gira a manivela, ó, vai e volta. Ó, chega até a encurvar, né, a base de acrílico, mas não se preocupe que não quebra não, tá? Fica assim mesmo. Olha aqui como é que ficou. Corta direitinho, olha, como é um desenho todo vazado, então vale a pena ir com cuidado, né, destacando, se precisar de uma tesourinha de precisão para cortar algum fio que tenha ficado marcado, pode fazer isso também, sem problema nenhum, tá? Pronto, ó, só tirar, aí vem com cuidado, tá? O que não soltar não puxa, vem com a tesourinha depois e corta. Mas normalmente ele solta tudo. Ó, pronto. Olha que gracinha que fica, tá vendo? Fica perfeito, gente. Assim, realmente vale muito a pena, é um bom investimento. Uma dica que eu dou é para não ficar essas rebarbas aqui na pontinha, antes de você cortar, colocar o tecido para cortar na máquina, você passa termolina por toda a parte do tecido. Tá? Por exemplo, eu recortei lá o tecido, então você passa termolina, espera secar, o tecido vai ficar intacto e aí você passa na máquina, porque aí ele não fica com essas rebarbas, tá? Então aqui é só tirar essas sobrinhas de cima da base. E agora eu vou mostrar como é que corta utilizando o passarinho dessa mesma faca, mas eu vou usar agora o feltro, para vocês terem uma ideia de como que fica com o feltro também. Então é o mesmo procedimento, posiciona um pedaço de feltro em cima do desenho, recorta, né, destaca o pedaço que você vai precisar, para não ficar sobrando tecido. Põe lá o feltro, faz o sanduíche, primeiro a base de acrílico, depois a base de corte, o tecido e a base de acrílico por cima. E aí a mesma coisa, ó.
vai e volta. Como é feltro, tá? É um pouquinho mais grosso, eu sempre faço mais uma vez o percurso. Vou e volto 2 vezes, só para garantir que não vai ficar nenhuma rebarba. E aí a mesma coisa, ó. Só destacar. Só puxar, ele fica grudadinho, mas é só puxar que sai. Tá vendo? Olha que gracinha. Não fica lindo? Uma perfeição, fica uma gracinha mesmo, eu adoro. Então aí, ó, é só posicionar e aqui tá um trabalhinho pronto, todo cortado com a Big Shot.